capítulo 16, amados irmãos, é a parábola mais difícil de Jesus. Que Deus fale ao seu coração através da exposição desse texto aqui, assim como Ele falou ao meu. E toda vez que nós meditamos no texto sagrado, todas as passagens da Bíblia têm uma palavra de Deus para nós. Essa não é diferente. Realmente, é a parábola mais difícil. Não pela história em si, mas o que Jesus fez aqui é a parte que nos deixa perplexos. Mas, com a graça de Deus, com a iluminação do Santo Espírito, tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma mensagem muito edificante sobre o que Jesus tem ensinado aos seus discípulos e a nós, como igreja. Vamos para a leitura? É a parábola do administrador infiel. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar em terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 6 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Oremos. Pai Santo, diante da leitura da Tua gloriosa palavra, pedimos ao Senhor que os nossos corações continuem atentos, ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. É tão bom, Senhor, estar na Tua casa e crescer no Senhor. É tão bom ouvir a Tua voz para podermos vivermos com sabedoria neste mundo, debaixo, Senhor, dessa misericórdia tão gloriosa que vem do céu. Tudo que Jesus nos ensinou tem valor eterno. Então, Senhor, que esta exposição traga a cada pessoa que aqui está, a sua mente, ao seu coração, à minha mente e ao meu coração, verdades que fiquem gravadas em nós para todo o sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus.
Amém. Eu disse para os irmãos que essa é a parábola mais difícil de Jesus. E tem uma razão para isso. É porque Jesus conta uma história de desonestidade. E há no final da desonestidade um elogio. E isso nos deixa perplexos, porque como pode uma história dessas estar dentro das Escrituras? Eu estava lendo alguns estudiosos críticos, são críticos, eles não são pastores, não são da igreja, são só pesquisadores críticos. E eles são muito céticos quanto aos textos antigos. Eles querem olhar a Bíblia de forma histórica. Até esse pessoal falou assim, olha, para uma história dessa, está dentro da Bíblia, é que não é para ter dúvida que foi Jesus que contou. Porque Lucas não iria escrever essa história, jamais ele iria inventar uma história dessa e falar que foi Jesus que fez. Então até os críticos afirmam de forma categórica, falam, não tem como, Jesus contou isso, porque isso é difícil até de entender. Irmãos, mas nós, que já vivemos no século 21, talvez nós conseguimos perceber alguns detalhes que talvez algumas gerações anteriores não puderam. Nós já estamos habituados com os anti-heróis. Quando o cinema fazia aqueles heróis bonzinho, que tudo acabava bem, nunca acontecia com ele. Já viu aqueles filmes de Bang Bang, que o cara leva 50 tiros, não acerta nenhum nele? É esses heróis que o cinema fazia antes. Depois vieram os anti-heróis, que são pessoas cheias de defeitos, pessoas como nós, que faz artimanhas, que agem de forma antiética, muitas vezes de forma imoral, mas acaba ajudando os outros. Essa reviravolta que houve até no mundo das artes, chamou a atenção, que as pessoas, todo mundo ficou assistindo. E aí a gente se pergunta, será que esses escritores conseguiram perceber que há na Bíblia uma história de um anti-herói? Que Jesus contou uma parábola de um anti-herói? Que Jesus contou uma parábola como um exemplo de que o mundo, muitas vezes, tem que ser visto e olhado de forma realmente como ele é? Pois foi isso que Jesus fez aqui. Jesus contou uma parábola para mostrar para os seus discípulos exatamente qual é a radiografia das relações sociais que há no mundo. Ele simplesmente contou isso. E extraiu lições através de algo que acontece muitas vezes no mundo. Que história que Jesus está contando aqui? Ele está contando a história de um homem rico que deixa a sua fazenda sob os cuidados de um administrador. E esse administrador não cuida bem, é incompetente. E pela sua incompetência, gastando os recursos do grande proprietário de terras, do latifundiário, acaba sendo denunciado, a gente não sabe quem, e ao ser denunciado, o patrão vem e fala, recebi um monte de notícias que você está fazendo tudo errado, você está administrando tudo errado, você está esbanjando os meus bens, faz o seguinte, ajusta tudo aí, as contas aí, porque não tem como, eu vou ter que te demitir. Só arruma as contas, deixa tudo aqui, porque vai vir outro para trabalhar no seu lugar. E aí ele entra em crise, porque ele fala, perdi o meu emprego. E agora? O que é que eu vou fazer da vida? Como que eu vou me sustentar? Onde eu vou trabalhar? Aí ele faz aquela indagação, olha, eu não vou fazer trabalho braçal, porque eu sou administrador. Eu não tenho nem força mais para isso. Depois, ficar sem nada para ter necessidades e mendigar o pão, isso até vergonha eu tenho de fazer uma coisa dessas. E aí ele tem essa ideia, que ele começa a pensar, o texto mostra o seu raciocínio, o seu pensamento, ele pensando consigo, e ele fala consigo assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ser generoso com as pessoas. Mas eu vou ser generoso com o dinheiro do outro, não com o meu. E antes que a notícia da sua demissão se espalhasse, antes que
o chefe dele venha e ele tenha que pegar as coisas dele e ir embora, ele começa a chamar os devedores do latifundiário. Ele cuidava disso, ele cuidava das contas. Era um trabalho de muita responsabilidade. E aí veio o primeiro. Aí quando veio o primeiro devedor, ele pergunta para o devedor: o que você deve? Aí o devedor fala para ele: olha, eu devo para você, deixa eu ver, 100 barris de azeite. Ele fala: anota aí 50. Está perdoando a metade da dívida. É claro que isso alegrou. Mas na cabeça do devedor, quem é que está perdoando? O bem não é dele. Ele não tem esse poder. Quem está perdoando? O patrão. Essa é a estratégia. Na cabeça do devedor, é o patrão que está sendo generoso com ele. E aí vem o segundo. O segundo deve 100 sacos de trigo. Ele fala: coloca 80. Pode ser que tudo indica que veio mais. E ele foi. Qual era a estratégia dele? A estratégia era o seguinte: olha, todo mundo vai receber um benefício, vai receber uma bênção de generosidade. Quando o patrão me mandar embora, eu vou ter um monte de lugar para procurar emprego. E eu não vou ficar abandonado. Que foi brilhante. E Jesus conta esse brilhantismo desse homem. E aí nós vemos as lições de Jesus de uma história de ardilosidade, né? De engenhosidade. Não é tão estranha para nós. Eu fiquei vendo lá. Nós temos um Robin Hood. Robin Hood é uma história famosa, não é? Todo mundo vê o Robin Hood como um herói, mas ele roubava dos ricos, ele distribuía para os pobres. No Brasil tem o famoso Lampião, que era um criminoso, que também fazia todo um papel de auxílio às comunidades a qual ele tinha contato. Não é tão estranha essas ideias de pessoas usando de artimanhas ilegais e imorais para tirar disso algum tipo de benefício. E Jesus vai trazer muitas lições contra isso. Mas antes de entrar nas lições, eu gostaria de trazer para vocês a primeira parte do que eu quero dizer para vocês nesta noite, aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu sei que quando nós olhamos uma história dessa, nós às vezes nos achamos distante dela. Mas Jesus, meus irmãos, está falando isso para os seus discípulos. E ele está contando essa parábola depois das parábolas do filho pródigo, das 100 ovelhas. E também depois da parábola das dracmas perdidas. A história é essa que foi contada aqui. Mas a mensagem é muito ampla. Se nós olharmos para a nossa vida, a gente se identifica com quem? Com um grande latifundiário? Ou com um empregado passando por uma crise a ponto de receber uma demissão? A qual recebe um ultimato dizendo: você vai ter que prestar contas da sua vida. Quando nós conectamos isso com a mensagem de Jesus e com a pessoa de Jesus, nós temos que reconhecer que nós não estamos tão distantes assim desse administrador. Nós não estamos tão longe dele. Porque nós também, assim como ele, cuidamos de tudo que Deus nos deu. Ninguém é dono de nada. Nós não somos donos de nada. E mais, quando nós estamos distante de Cristo, o único diagnóstico que nós recebemos de Jesus é o diagnóstico da distância mesmo, da infidelidade e da dívida, a qual nós descobrimos que nós não podemos pagar. Nós também dependemos da generosidade das outras pessoas, como esse homem dependeu da generosidade daquelas pessoas com quem ele fez toda aquela artimanha do mundo dos negócios para tentar se dar bem.
A minha mãe trabalhou numa empresa, ela contava isso lá em casa. Quando ela chegava, ela sempre contava, ela falava assim, olha, a secretária da dona ajuda todo mundo. A secretária da dona. A interpretação da minha mãe era assim, puxa vida, ela sobreviveu a várias doenças graves, ela teve 2 cânceres, sobreviveu, sofreu muito, foi abandonada pelo marido. Então era uma mulher que sofreu tanto na vida que ela via as pessoas também que trabalhavam, que trabalhos difíceis, que ia cedo, chegava tarde em casa, que ela sempre ajudava. Então, às vezes ela dava mais a condução para todo, não só para minha mãe, não, para todo mundo. Ela dava condução a mais. Quando precisava de um dia a mais, precisava de um valor a mais, ela dava, então ela esbanjava o dinheiro. Irmão, mas o dinheiro era da dona. Depois a minha mãe contou, minha mãe chegou em casa e falou, Gelson, aconteceu uma coisa. Eu falei, o quê? A mulher foi demitida. Por que a mulher foi demitida? Ela foi demitida porque ela dava o dinheiro da dona para todo mundo. Não era o dela, era o da dona. Todo mundo recebia do dinheiro. Quando a dona descobriu, ficou muito brava. Só que a dona também, irmãos, nem sempre fazia tudo certo. Pelo menos a gente acabou descobrindo que nem sempre ela fazia tudo certo também, não. Tanto que ela, quando a minha mãe saiu, ela ficou devendo muita coisa para minha mãe e ela não pagou. Então, não era uma pessoa também que fazia as coisas corretamente. Mas a gente vê aí uma interpretação de uma senhora bondosa, tudo, mas com dinheiro de outra pessoa. Isso é um retrato, uma radiografia do mundo, irmãos. E é só isso que Jesus fez aqui. Foi a única coisa que ele fez aqui. Foi contar para os discípulos assim, as pessoas do mundo que não têm Deus, quando estão passando por uma crise na sua existência, elas usam a sua inteligência para tentar vencê-la. E ela busca mecanismos, criatividades, elas pensam, elas raciocinam, e quando vão fazer, elas dão o melhor de si para aquilo ser bem feito. Porque ela não quer se dar mal. Nós não somos, longe de Deus, todas as pessoas são administradoras infiéis. Porque a própria vida que a pessoa recebe foi Deus que deu. E a pessoa gasta a sua vida em desobediência, em afastamento de Deus. Todas as pessoas, longe de Deus, todas elas, sem exceção, são administradoras infiéis. Porque não agradece ao Senhor nem pela vida que recebeu, nem pelo ar que respira. 1 ao 3 é isso. Jesus disse também, certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse, que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. E aí o administrador se põe a pensar, que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu Senhor, trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Ele está numa crise. E essa é a crise que toda a humanidade passa, uma vez ou outra, na sua vida. Você imagina diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem momentos, irmãos, na nossa vida que nós temos que realmente decidir se nós queremos de verdade que Cristo reine em nós de forma completa, ou nós ainda achamos que nós podemos resolver tudo na nossa vida. Aí a gente tenta cavar, a gente tenta fazer o que a gente pode fazer. Mas no momento de crise, reconhecidamente, insolúvel, a demissão estava lá, não tem o que fazer. Como que nós reagimos? Cavar ele não tinha força, mendigar ele tinha vergonha.
Não podemos cavar a nossa própria salvação. Muitas vezes temos vergonha de confessar os nossos pecados. Tem um pregador que dizia assim que o evangelho é isso, é um mendigo falando para o outro mendigo onde tem pão. É bem famosa essa frase. Só que tem pessoas que têm vergonha de assumir a própria falência. Porque acha ainda que consegue resolver tudo na sua vida. Mas o administrador usou a sua inteligência, a sua astúcia, em busca de uma generosidade de terceiros. Olha o que ele fez. A saída dele foi a misericórdia dos outros. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Fala: então anota aí. Então anota 50. Depois perguntou ao outro: e você? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. E o administrador disse: pega aí a sua conta e escreve 80 apenas. Olha a praticidade. Olha a inteligência. Olha a sutileza para conseguir alcançar as coisas que ele desejava. Foi acusado de esbanjar. A primeira acusação foi esbanjar um valor que não era dele. Administrava coisas que não era dele. A única saída foi apostar na misericórdia de alguém de fora. É aí que Jesus entra e começa a trazer o significado de toda essa história para vocês. Vamos lá. Vamos ler o 8. E o patrão elogiou o administrador infiel pela sua esperteza. O administrador percebe que o latifundiário percebe que o seu funcionário o coloca numa situação que ele não tem mais o que fazer. Porque ele poderia falar assim: eu vou te denunciar para as autoridades. Só que ao fazer isso, ele vai ter que tornar público que o generoso não foi ele. Que aquelas pessoas que foram beneficiadas, e foram várias, 2 só foi o que foi contado. Provavelmente havia várias. Aquelas pessoas que foram beneficiadas, não foi por ele. E aí ele vai passar pela vergonha pública. Então ele ficou meio que sem ter o que fazer. Ele falou: se eu te denunciar, todo mundo vai saber que você foi a pessoa bondosa, que todo mundo foi beneficiado por você, e eu não autorizei nada, porque eu não tenho misericórdia de ninguém. Aí o elogio não foi a desonestidade. O elogio foi a inteligência prática daquele homem. Até aqui é a parábola. A partir do versículo 8, parte B, já entra Jesus. Até o 8a é a parábola. E no final, encerra-se a parábola com o latifundiário elogiando a esperteza, a inteligência prática, não a desonestidade. Jesus não está apoiando desonestidade nenhuma, ele só está contando a história. E como que a gente percebe que Jesus não está elogiando nada? Mas que está usando como exemplo algo inferior, algo do mundo das pessoas, algo da realidade nua e crua que acontece aí fora. De pessoas que puxam o tapete do outro para se dar bem. E se dá bem. Eu já falei para os irmãos, vocês soubem, irmãos, que tem bet gospel. Vocês já souberam disso? Feito para crente. O cara joga ouvindo hino. Mas perde dinheiro. São coisas que eu falo assim: Jesus amado, o que acontece? É a realidade nua, irmãos. Quando não há uma verdadeira conversão, quando não há, é assim que acontece mesmo. As pessoas se aproveitam, as pessoas querem se dar bem. E elas vão fazer isso. Mesmo que para isso o outro seja prejudicado. Não importa muito. É essa a história que Jesus está contando.
Só que o que Jesus diz é que numa história dessas, a pessoa usou todos os seus recursos e toda a sua inteligência, a sua capacidade para fazer um negócio bem feito. E aí entra Jesus dizendo no 8 assim. Está o 8 aqui. Aí Jesus diz assim, olha, por quê? Agora é Jesus. Os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus estava dizendo, para malandragem, para esperteza, as pessoas usam todos os recursos disponíveis para poder sobreviver. Porque ele ia perder casa, ele ia perder tudo, ele estava lutando pela sua própria sobrevivência. E para ele a ética não era importante. E Jesus dizendo assim, e muitas vezes os filhos da luz, aqueles que aprendem sobre Jesus, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, às vezes preferem ter vida espiritual apática. Os valores eternos não são vistos com a mesma inteligência, não são vistos com a mesma garra. Ninguém luta para ter uma vida espiritual mais satisfatória. Ninguém usa todos os recursos que Deus deu para ela para ter vida espiritual vibrante. Porque parece que os valores espirituais, Jesus está dizendo, muitas vezes os valores inferiores e mundanos são tão cuidados pelas pessoas do mundo, e às vezes nós, irmãos, Jesus está falando, nós não fazemos o mesmo com os valores eternos. E aí nós perdemos, nós perdemos. E temos que ouvir uma parábola do nosso Senhor sobre pessoas que lutam pela sua sobrevivência. E ainda assim reconhecem que sozinhas não conseguem resolver. O Senhor elogia a esperteza do administrador, não o seu caráter. Seu caráter não é elogiado. As pessoas do mundo planejam meticulosamente o seu futuro material. As pessoas guardam dinheiro porque sabem que vai se aposentar. E no Brasil, a aposentadoria não é boa. Super inteligente. Isso é bom. Isso é muito bom. Se usa recursos e estratégias e inteligência para dar tudo certo aqui. E aí Jesus continua. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. E aí Jesus está dizendo o seguinte, quando nós reconhecemos a nossa falência, quando nós reconhecemos que precisamos de misericórdia de outros, fazendo uma aplicação do evangelho, uma interpretação evangélica da parábola, e entrando para os aspectos práticos, nós nos entregamos para Jesus. Nós nos entregamos para Jesus. Nossa vida agora é dele. Sempre foi dele, só que agora nós pertencemos a Jesus, porque nós entregamos todo o nosso ser e a nossa vida para ele. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar os recursos que Deus nos deu para a glória do nome dele. Fazer amigos, irmãos, Jesus está incentivando a generosidade. Generosidade. O desprendimento material. É disso que ele está falando. Jesus está dizendo que não há neutralidade nem na questão do nosso cuidado material. Eu sou de Jesus, mas os recursos que Jesus me dá, eu faço o que eu quero com ele. Não, irmãos. Você administra para a glória de Deus.
Porque ele vai prestar contas. O que nós temos que entender é o que Jesus está dizendo. Vai ter prestação de contas. Eu vou me apresentar diante de Deus e eu serei cobrado pelo que eu cuidei daquilo que Ele colocou em minhas mãos. Não é meu. O teu casamento não é seu. Os teus filhos não são seus. Tua família não é tua. Os teus bens não são seus. O teu corpo é do Senhor. A tua inteligência é do Senhor. O teu tempo é do Senhor. Tudo que você tem foi emprestado para você administrar. O Senhor virá e vai ter a cobrança. Passado o primeiro período de crise, que é aquele período em que nós temos que decidir se nós queremos Jesus na nossa vida ou não, para a vida inteira, e glória a Deus que nós escolhemos Jesus, a vida inteira nós vamos cuidar e administrar tudo aquilo que Jesus colocou na nossa mão. Se Deus te deu um dom, é para você abençoar a igreja com esse dom. Isso é fazer amigos. Vocês entenderam o que é fazer amigos? Fazer amigos é usar os recursos que Deus te deu, de todas as áreas, financeira, de inteligência, espiritual, tudo aquilo que Deus te deu. Você ser usado por Deus para que outros sejam abençoados por isso. É isso que nós seremos cobrados. Ninguém vai perder a salvação se creu em Jesus e não administrou não administrou direito os seus bens. Mas isso é uma demonstração que falta em nós sabedoria, que falta em nós entendimento e que nós precisamos crescer no nosso discipulado. Isso sim. Mas eu posso falar para você, se você crê em Jesus, fique em paz. É Jesus que dá segurança da nossa salvação, não é a gente. Não são nossas obras que nos salvam, tá bom? Não são elas que nos salvam. Elas farão parte do julgamento de Deus. A decisão mais importante da nossa vida é a decisão por Jesus. Ela é eterna. As outras decisões é para o nosso crescimento. É para que o nome do Senhor seja glorificado mais na nossa vida. E quem não quer, irmão, servir a Jesus e não desejar isso mais e mais no nosso coração? A confissão de fé de Westminster começa com uma parte assim que eu fico extasiado quando eu leio. Os homens daquela assembleia que reuniram e foram falar para a pessoa, olha, vamos escrever o que a gente crê. Eles tomaram uma decisão num período de dificuldades, num período de lutas, de sofrimento. Eles se reuniram e falaram assim, vamos declarar num documento o que é que a gente crê de verdade. O mundo tem que saber a nossa fé. E eles começaram o texto assim. O objetivo último de toda a humanidade é a glória de Deus. Começa aí. Quem não deseja ver Cristo sendo cada vez mais glorificado em nós? Então, para isso, irmãos, nós temos que ser mais sábios que os filhos das trevas. Se os filhos das trevas são diligentes nas coisas do mundo, nós temos que ser mais com as coisas de Deus. É isso. Se os filhos do mundo se dedicam tanto para coisas mundanas, nós temos que se dedicar mais para as coisas eternas. Tem que ter mais valor para nós. Na hora que vai fazer na balança, na hora que você for colocar na balança, olha, eu tenho o meu cuidado, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha inteligência intelectual, eu tenho a minha formação profissional, eu tenho todo o meu cuidado, a minha carreira, dos meus estudos, para ser aprovado com excelência. Tudo isso é importante, mas diante de Cristo, nunca pode ser maior. Nunca pode ser maior. Porque o administrador infiel usou os recursos que ele tinha. Foi por isso que Jesus falou, ele tinha esses recursos e ele usou tudo para se dar bem. Para não ter que morar na rua. E nós não nos
muitas vezes não nos colocamos nessa posição e seguimos esse exemplo. Olha que coisa. Eu quero Jesus na minha vida muito, muito, muito mais. Eu quero fazer amigos mesmo. Porque riqueza passa, viu? Riqueza acaba. Ou ela acaba porque teve uma crise no mundo. Ela pode acabar. Quantas fortunas do mundo acabaram? Riqueza acaba, seja ela o tamanho que for. Ou ela acaba o dia que você morre, porque você não vai levar elas para o céu. Tem pessoas que brigam, irmãos, por coisas pequenas. Vocês já viram famílias que são unidas a vida inteira, até o ente querido morrer e for tomar decisão para a herança? Acaba a família. Porque a herança vale mais do que o bem-estar familiar. Eu já vi casos, irmãos, na igreja, sabe de quê? Eu vou falar isso para os irmãos que eu presenciei, tá? De pessoas que teve um ente querido que partiu para a eternidade. Crente, que amava Jesus. Os seus filhos, de forma irresponsável, não contou para ninguém que essa pessoa tinha falecido e recebia a aposentadoria do seu falecido. Você imagina, irmão? Isso é uma vergonha para os pais que partiram na honestidade e os filhos se aproveitaram disso e começaram a usufruir de um benefício que não era deles. Porque colocou questões menores acima do que é maior, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vocês percebem, irmãos, que ser de Cristo é coisa séria? Você sente isso no coração, da seriedade que vale a pena ser de Jesus? Mas eu posso falar uma coisa para você, isso eu falo com todo o meu coração, e eu creio nisso de verdade. Eu creio, porque Jesus fala isso. E eu vou ler para vocês, porque está no texto aqui, eu não preciso nem falar fora do texto, porque está nele. Olha o que Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Vale a pena ser íntegro, ser íntegra nas pequenas coisas da nossa vida. Vale a pena, irmãos, usar a nossa inteligência e abrir mão, irmãos, abrir mão de tudo que é corrupto do mundo para se manter íntegro e fiel a Jesus. Mas a nossa cabeça, muitas vezes, pensa de forma mundana. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, vocês vão dar risada. Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu dou dízimo. Olha aí, Senhor, a igreja está pequena, Senhor. Se eu ganhar na Mega Sena, Senhor, vai ter um templo bonitão. Essa é a nossa cabeça, irmãos. Mas Jesus fala assim, olha, se você não consegue ser fiel nas coisas pequenas, você acha que você vai ser fiel nas coisas grandes? Se você não consegue administrar coisas simples que eu te dei, e você não cuida direito, você vai cuidar das coisas grandes que eu vou dar. Seja fiel, meus irmãos, vale a pena. Sabe o que eu creio de todo o meu coração? De verdade, irmão, sabe o que eu creio de todo o meu coração? Porque eu já vi isso muitas vezes na minha caminhada cristã. Se você perder sendo fiel, você vai ganhar. Você pode ter um prejuízo momentâneo, mas a sua vida vai ser uma vida abundante e próspera na presença de Jesus. Se você perde um emprego porque alguém foi injusto com você, pode ter certeza
que Deus é poderoso para cuidar da sua vida e não te deixar faltar nada. E Ele é poderoso para te dar um emprego muito melhor. Ou fazer o que Ele quiser fazer. Eu me lembro de uma irmã que foi... Vocês estavam lá ontem, né? Algumas irmãs aqui foram lá no encontro de mulheres. Essa mulher ia em tudo quanto era congresso de mulheres. Era mulher de oração. O marido com emprego simples. Morando de aluguel. Só dava para pagar o aluguel. Ela começou falando, eu vou orar. E ela orou, Senhor, eu preciso de um lugar para morar. O meu marido trabalha, ele é um homem honesto. Tá? Você está vendo, Jesus? Ele é honesto. Mas ele não ganha o suficiente para nós nem termos um pouco de qualidade de vida. E essa mulher servindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus e falando com Jesus. Orou, orou e orou. Morava aqui na Vila Mirante. Aqui na Vila Mirante, pertinho de nós. Uma irmã. Até que um dia o marido dela estava trabalhando e o chefe andando olhou para ele. Isso é Deus que faz, irmãos. Vem aqui. Do nada, viu? Eu não sei o que está acontecendo, mas veio ao meu coração, porque eu tenho uma casa em tal lugar, era perto aqui. Eu vou dar para você. Porque eu vejo que você ora por essa empresa. Porque eu vejo que você quer o bem dessa empresa. Eu tenho várias casas. Aquela lá é só mais uma e eu não quero morar naquela. Eu já estava até pensando em vender. Mas, como você é muito dedicado a esse trabalho, e você ora pela empresa, por nós aqui, aquela casa é sua. Irmãos, a casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, salão como a casa pastoral da nossa igreja. É daquele nível a casa. Tudo arrumadinha. E ela contava, foi na nossa igreja, ela contou esse testemunho. Deus, pela oração, Deus deu para ela a sua casa. Fidelidade no pouco. Fidelidade no pouco. Dedicada à obra do Senhor. Deus cuida dos seus. Quem é de Deus, irmãos, é cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus conta isso daqui, Jesus sabe o que Ele está fazendo. Ele está dizendo assim, olha, os filhos do mundo podem usar a inteligência deles que for. Use a de vocês para a glória de Jesus. Pense de forma que Jesus seja glorificado. Dedique-se às coisas de Deus. Às coisas eternas. Porque tudo que é passageiro vai passar. Jesus deixa muito claro isso quando ele continua dizendo o seguinte, ó. Ele diz que é fiel no pouco, ele continua aqui, ó. Por quê? Se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Se vocês não cuidam bem. É isso que ele está dizendo. Jesus está ensinando os seus discípulos, viu? Está ensinando os seus discípulos. E ele dá uma lição que tem também em Mateus, quando ele diz, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Onde está o nosso coração? É isso que Jesus está dizendo. Lá está o nosso tesouro. A gente se dedica àquilo que a gente valoriza. Vocês ouviram? O que você se dedica hoje é o que você valoriza hoje. É simples. Não tem meio termo. Nós nos dedicamos àquilo que nós damos valor. Nós gastamos o nosso dinheiro aquilo que para nós é importante. A lógica do reino é a lógica do reino. É essa. Se o seu coração está em Jesus, todas as suas ações terão Jesus no pensamento. Você gasta o seu dinheiro nas coisas de Jesus.
Você valoriza as coisas de Jesus. Você preza as coisas de Jesus. Porque o seu coração está lá. É assim, irmãos. Sempre foi assim. Uma vez eu comprei um carro com a minha esposa. Detestei gastar dinheiro com carro. Detestei. De verdade, irmãos. A Karina bateu. Quando a Karina bateu, eu tive que pagar a batida da Karina. Pense na dor no coração. Eu falei, Jesus, que dinheiro jogado fora. Falei, Karina, vende isso aí. Ou senão, trabalhe, ganhe bem e cuide de você. Irmão, mas isso sou eu, irmãos. Isso sou eu. Eu gastei 50 mil no aplicativo de Bíblia. Eu sei onde está o meu coração. O meu coração é esse. Até exagero. Eu acho que eu exagerei. Mas, irmãos, só para ficar bem claro para nós. Eu tenho realmente muito amor pela palavra de Deus. Vocês sabem disso. Eu tenho muito amor mesmo. Muito, muito amor. Eu posso não estar pastoreando, irmãos. Eu posso ficar o dia inteiro em casa. Eu vou ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Mesmo que eu guarde para mim. A Karina vira meu ouvinte lá. Ela vira meu ouvinte, ela tem paciência. Às vezes não entende nada, mas tem paciência. É o nosso coração, não é? Não é o nosso coração? Não é o nosso coração? Nós gastamos o nosso dinheiro onde está o nosso coração. Todos nós somos assim. Se você é uma pessoa desprendida, de verdade, meus irmãos, desprendida, se você valoriza tudo que é de Deus, você vai gastar o seu dinheiro nas coisas de Deus. Nós damos o nosso dízimo porque o dinheiro não é o nosso Senhor. Não é Ele que manda na nossa vida. Nós dizimamos porque nós amamos a Jesus e nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Ou às vezes fazemos mais que isso, não é? Nós abençoamos a vida da outra pessoa, ou a igreja, para o que for, ou a vida de um irmão e de uma irmã, nós abençoamos, porque nós cremos que o que Jesus fala é verdadeiro. E Jesus fala, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E nós acreditamos nisso. Por isso que nós somos generosos. E eu não vou ficar aqui também fazendo promessas infundadas para vocês e dizer assim, olha, dê 100 que você ganha 200, que isso é coisa de gente interesseira. Isso é coisa de gente desonesta. Não, isso não. Mas eu posso dizer para vocês, pelo que a gente entende nas Escrituras. E isso eu escutei há muitos anos na minha juventude. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Por mais generoso que você seja, você é generoso porque Deus foi mais com você. É isso. Por mais amoroso que você seja, foi porque Deus te amou mais. É assim que nós cremos. O dinheiro, irmãos, pode ser um Deus. Por isso que ele é chamado de mamon. Pode ser uma idolatria. E nós precisamos vencer toda idolatria. Administre tudo que Deus te deu com sabedoria. Com sabedoria. O que eu estou dizendo para vocês, eu usei o termo de dízimo aqui, mas não é para... É só para dizer para vocês o seguinte, olha, tenha sabedoria na hora de administrar, fala com Deus, viu? Isso aí é tudo voluntário, viu, irmãos? Tudo voluntário. E outra coisa, quer saber? A igreja é de Jesus, tá? Ela é de Jesus. Se um dia faltar dinheiro aqui, eu convoco vocês para orar e falar isso com Jesus. Jesus, está faltando dinheiro aqui. A igreja é tua. Não é isso aí, Mauro? Eu te olho e falo, Jesus, está aí, ó. Não é minha, não. Essa é que é a verdade. Nós temos que ter paz com isso. Nós não temos que estar presos a essas coisas. Porque Deus é o Senhor de tudo. E o Senhor da igreja, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Temos que ter paz.
Então, eu só disse isso para os irmãos porque eu sei que é bênção para você. Foi só por isso que eu disse. Porque eu acredito de verdade que a generosidade é uma bênção para a vida do cristão. É por isso que eu disse. E eu creio de todo o meu coração, eu creio de verdade, meus irmãos, que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Coloca o reino de Deus acima. Coloca o reino de Deus acima. E sabe o que Deus fala para quem coloca o reino dele acima? Ele fala assim, olha as aves do céu, elas não trabalham. Olha o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. Coloca o reino de Deus acima e você vai conhecer o Deus que cuida da ave do céu, que cuida do lírio do campo, mas que cuida muito, muito, muito mais de você. Creia nesse Deus.